Números 13, versículo 25. Gente, aqui, né, gente? Vocês precisam que ligue alguma máquina de ar aí? Precisar é só sinalizar para um dos... Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Quem, pastor? Os 12. Quem? Os 12. Posso ir aqui? Aí eu vou pregando, eu oro, e aí eu ministro. Deus e Pai, Deus, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, faça, Senhor, conforme o teu querer, que a tua palavra possa achar um lugar de repouso, meu Deus, e que possa germinar, florescer e frutificar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Baixa um pouquinho para mim aqui, meu Deus. É o que eu te peço no nome do Senhor. Retorno. No nome de Jesus, amém e amém. Você sabe que 12 espias foram enviados para Canaã. Qual era o objetivo? O objetivo era espiar a terra. E você sabe que dentre os 12, 10 vieram com um relatório. Na verdade, os 12 vieram com um relatório bem conclusivo a respeito daquela terra, né? Eles vão dizer que a terra, no versículo de número 27, eles vão relatar a Moisés que eles foram à terra, né? E que ela verdadeiramente, me ajuda, ela mana leite e mel. E aí eles vão apresentar o fruto dessa parte dos frutos dessa terra, né? Você tem noção? Se eu voltar ao versículo de número 23, olha o que diz o texto. Versículo 23 diz que depois vieram até o vale de Escul, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uvas, que trouxeram 2 homens numa vara, ou seja, era um cacho de uva altamente significativo, e tiveram que carregar esse cacho, 2 homens conduzindo uma vara. E também eles vão trazer romãs e figos. Tudo isso faz parte daquilo que Deus prometeu para eles, né? E o Senhor começa a mostrar para eles que essa terra realmente era uma terra que manava leite e mel, né? E eles então trazem esse relatório, lá no 27 eu li com você, eles trazem esse relatório até Moisés, só que no 28, eles começam a relatar também o povo que fazia parte de uma terra que Deus havia dado por possessão. Lembrando, Deus vai dar uma terra que vai ser conquistada, não me ajuda, Deus vai dar uma terra que ainda vai ser conquistada, né? E aí eles vão dizer assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, estão falando de gigantes, né? Pode seguir. E aí eles vão dizer assim: os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, me ajuda, porque esse é o meu personagem de hoje. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Caleb e Josué era um dos espias. Josué é o sucessor de Moisés. Então, para você entender, Josué é quem vai suceder Moisés. Legal. Só que Caleb é contemporâneo de Josué. O que significa isso? Eles possuíam aproximadamente a mesma idade, eram amigos. Então eram 12, e 2 vão se manifestar de uma forma diferente. Só que o primeiro a se manifestar é Caleb. Caleb não permite nem que Moisés, o líder, se pronuncie. Caleb vai lá, né? O texto diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É muito bom quando você tem um Caleb perto de você, amados. É muito bom quando você conhece um Caleb. Quem é Caleb? É alguém que te tira de uma visão e te coloca numa outra visão. Caleb é alguém que muda, que tem o poder de ressignificar coisas e pessoas.
que significa isso, pastor? Dar novos nomes, dar novas rotas a lugares. Caleb é esse. Caleb é quem vai se manifestar agora. Agora o céu se alegra por conta de Caleb. Por quê, pastor? Porque o líder não precisou se pronunciar. Moisés até então está calado. É como se Caleb dissesse assim: bem, vocês os 10 trouxeram um relatório de vocês, e parte desse relatório eu concordo com vocês. Qual é a parte que eu concordo? Eu concordo que lá é uma terra que mana leite e mel. Eu concordo com tudo isso. Contudo, eu discordo de vocês, baseado na visão que ficou fixada na mente de vocês a respeito dos povos que lá existem. Ou seja, os anaquins, eu queria ter tempo para tratar sobre esse assunto, são os descendentes de gigantes. E aí, se nós entrarmos numa esfera aonde viéssemos tentar trazer para vocês a origem dos anaquins, vocês veriam que realmente eles eram povos de causar medo em qualquer um que se aproximava. Todos aqueles que se aproximavam do território deles eram tomados de medo, porque de fato eles eram guerreiros, eles eram descendentes de gigantes, eles eram poderosos. Não tem nada aqui, talvez fora do normal, humanamente falando, a respeito de alguém que está olhando para uma situação da forma que ela se descreve. Ou seja, eles olham, eles conseguem observar que realmente era uma terra que manava leite e mel. O Senhor vai falar dos 7 frutos da terra. O último fruto é a tâmara. A tâmara, o seu significado é lugar de conquista. Ou seja, Deus estava fazendo com que eles experimentassem dos 7 frutos. Estava dizendo para eles que o último fruto, representando lugar de conquista, o Senhor estava dizendo para eles: aonde vocês colocarem a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Para onde vocês forem, eu estou com vocês. Vocês vão crescer para a esquerda, para a direita. Aonde vocês entrarem, vocês vão vencer. Você está entendendo? Uma coisa louca. E Caleb é alguém que vai parar o discurso, porque aqui vai enfraquecer o povo. Porque tem um povo que espera, ou que esperou 40 dias por uma resposta, e que agora está aguardando a fala dos espias. É escolhido um representando cada tribo de Israel. E Josué, então, que está próximo de Moisés, e isso é interessante, porque Josué é aquele que não se aparta de Moisés, está próximo de Moisés o tempo todo. Isso faz dele o sucessor lá na frente, mas faz de Caleb um cara diferenciado. Por isso eu volto a dizer, é bom andar com quem tem uma visão diferenciada. É bom caminhar, irmãos. O salmista vai dizer, com quem tem o coração aplanado. Ou seja, mesmo nos vales e mesmo nos montes, ele tem o coração aplanado, ele sabe para onde está indo. E Caleb agora vai perceber que um caos está para ser levantado, baseado na fala de 10. Nós não temos condições. Eles são fortes, eles são gigantes, eles tomam e povoam toda a terra. Não dá, a gente não vai conseguir competir com eles, a gente não vai conseguir vencê-los. Lembrando que o povo, quando sai cativo do Egito, a única coisa que eles sabiam eram produzir tijolos. Eles não foram treinados para a guerra, não foram treinados até que houve a necessidade que eles guerreassem. Agora o céu vai treiná-los. Agora é o próprio Pai que vai dar a orientação certa para que eles consigam seguir. Quem é Caleb, pastor? Caleb, um dos seus significados é alguém que tem um outro sopro. Olha que coisa.
alguém que tem um outro sopro. Está todo mundo falando de uma maneira e Caleb vai se pronunciar de outra. E isso é bom, irmãos, porque a partir de Caleb, agora o povo começa a entender. Ele vira e diz assim: eia, parem, subamos e possuamos. Se ele disse que daria, ele dará. Se ele disse que faria, ele fará. Se ele disse que vai dar tudo certo, dará. Pois nele o apóstolo Paulo entende que reside todo querer e todo efetuar. Oh, é isso. Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele excede, a sua paz excede todo entendimento. Oh, Ele é Cristo. O Pai deu a Ele a mais alta honra e o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, o senhor está lá no Antigo Testamento e falando de textos do Novo. Deixa eu te falar, do Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. É isso que é lindo, é você ver Cristo, é você ver Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, ele recebe a revelação de quando Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Lá atrás ele vai receber a revelação de quem é o bom pastor, irmãos. Eu não sei por que Deus está mandando eu te dizer: vá em frente, acredite, traga um relatório diferente e ande com os Calebes que a vida vai te proporcionar. A vida vai te proporcionar Calebes. A vida vai colocar diante de você Calebes, e você vai precisar olhar e dizer assim: é esse aqui, ó. Eu quero estar do lado desse, eu quero estar do lado dessa, porque daqui sai uma palavra diferente, daqui sai uma fonte diferente. Você está entendendo? Tiago vai dizer assim, que de uma boca procede bênção e maldição. Aí ele diz assim: não era para ser desse jeito. Mas ele continua dizendo: mas de uma fonte só jorra um tipo de água. A boca pode até proceder bênção e maldição, mas de uma fonte só jorra um tipo de água. Ou jorra água doce, ou jorra água amarga. Não tem como jorrar ora água doce, ora água amarga. Ou é uma coisa ou outra. Oh, acaso, irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não tem como, é impossível. Deus está dizendo que Ele te permite ir. Só que o que você precisa trazer é algo diferente, é uma visão acima das visões. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí no versículo 31 diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Oh. E aí eu lembro de Eliseu colocando a mão no alto da cabeça do moço e dizendo: Deus, Pai, Senhor, abre os olhos dele, deixa ele ver o que eu estou vendo.
De repente a Bíblia diz que eles estão num ambiente fechado, com portas e janelas fechadas, porque o exército do inimigo havia cercado Samaria. O objetivo deles era prender Eliseu. Está tudo cercado, tudo fechado. Eles estão presos dentro de um ambiente, mas de repente Deus não respeita mais o telhado, Deus não respeita mais o ambiente, e Deus agora vai abrir os céus, rasgar os céus para aquele jovem. E a Bíblia diz que ele vê carros e cavalarianos de fogo. Maiores são aqueles que estão com você, querido. Maiores são aqueles que estão com você, querida, do que os que estão com eles. Deus agora vai confundir os inimigos. Quando Eliseu vai dar uma ordem, Eliseu vai dizer: não matem não, alimente eles. Como assim, pastor? Eliseu podia ter dado uma ordem para que o exército matasse o exército inimigo, porque eles foram tomados por uma cegueira? Podia. Agora eles não estão enxergando um palmo à sua frente, mas Eliseu vai dizer assim: alimente eles. Esse é o evangelho, irmãos. O evangelho não é aquele que paga na mesma moeda. O evangelho é aquele que dá a outra face. Desculpa, mas esse é o evangelho. É aquele que te dá condições de viver coisas inimagináveis. É aquele que abre portas onde não há portas, que dá condição, que vira para os improváveis e exalta. Que quanto mais você desce, mais Ele te ergue. Quanto mais você se humilha, mais Ele te exalta. É isso. E esses homens então, eles vão dizer: não tem como. Eles são mais fortes do que nós, são mais poderosos do que nós. E aí levanta-se um grande problema. No capítulo 14, no versículo de número 1, diz que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara que estivéssemos morrido na terra do Egito. E aquilo entristece o coração de Deus. Agora Moisés vai precisar interceder pelo povo. No versículo de número 13 diz assim: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram com a tua força e fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo. Moisés agora vai interceder pelo povo, que lhes aparece tua nuvem sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Ele começa a dizer: Deus, só tu tens poder. Quando o Senhor vai responder, no versículo de número 20, eu estou tentando correr aqui, só para te dar aqui uma. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, e lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a tua terra se encherá da glória do Senhor. Escuta: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que como juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, me ajuda, porém,
o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Caleb é aquele que tem um outro sopro. Caleb é aquele que tem um outro espírito, que perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Deus está dizendo que quando você está do lado de um Caleb, quando você está do lado de alguém que vê de uma forma diferente, quando você está do lado de alguém que tem unção, quando você está do lado de alguém que tem uma perspectiva diferente, irmãos, essa pessoa tem um poder de abrir os horizontes. Essa pessoa tem um poder de te levar a uma dimensão, deixa eu falar de novo, te fazer entrar em lugares que você nunca entrou, te fazer possuir coisas que você nunca possuiu. Deus está falando a respeito de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova unção. Deus está falando sobre os calebitas. Os calebitas que mais à frente hão de se tornar um exército poderoso e diferenciado. Vai ser através dos calebitas que Deus dará Hebrom. Os calebitas vão entrar naquele lugar e vão conquistar Hebrom. E Deus está virando para nós, está dizendo que nós precisamos estar do lado de pessoas que tenham um novo sopro, que tenham um espírito novo, que possa nos conduzir a lugares altos, em nome de Jesus. Você entendeu? Diga amém. Como eu te disse, os sinais acompanhariam os que creem. E isso é importante para a gente. Deus pega Caleb e vai mostrar que ele é diferente. Deus lhe diz assim: quanto a estes, eles não vão entrar na terra prometida, eles não vão tomar posse, mas o meu servo Caleb, eu vejo aqui algumas coisas importantes e vou te relatar pelo menos uma. Repita comigo, diga assim: Caleb entrou na frente, não para tomar o lugar de Moisés, mas para defender Moisés. Ele vai lá e entra. Ei, tem tudo isso aí que vocês estão falando. Tem gigante, tem os anaquins, tem os heveus, os amorreus, tem tudo isso. Mas se Deus disse que vai dar, vai dar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus deu a direção, vai dar tudo certo. Não vem vocês com esses relatórios aí de morte, não. Aqui a palavra é palavra de vida. Quem é Caleb? Aquele que é aliviador da liderança. Quem é Caleb? É aquele que vai entrar e vai dizer assim: ei, Moisés já tem problema demais, não vem vocês com mais um não. Em nome de Jesus, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai operar. Se Ele falou, estou repetindo isso a quinta vez. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele disse, vai acontecer. Ele é Deus, Ele é poderoso, nele reside todo o poder. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode nos tirar e nos levar. Só Ele pode fazer isso. Diga: eu não posso, mas Ele pode.
Repita comigo, diga assim: ele perseverou. Persevere. Não desista. Tem gente hoje que está aqui só para ouvir isso agora. Eu gosto quando no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 4, eles estão diante de um problema eminente. Eles resolveram aumentar o espaço da tenda para que coubessem mais na escola de profetas. Alguém vai chegar para Eliseu, que é o líder da escola de profetas, com aproximadamente 100 dentro dessa escola, diz assim: Senhor, o lugar está pequeno demais para nós, mas nós temos uma solução. Vamos até o Jordão, e se cada um de nós trouxermos de lá uma viga, quantas vigas eu disse? Uma viga. Quantas vigas? Uma. Às vezes a tua capacidade é de carregar 10, mas qual é o propósito? Se é bom a beça, mas qual é o propósito? Uma viga, acabou. Faz a tua parte, o teu irmão do teu lado faz a dele, acabou. Se cada um de nós carregarmos o que foi proposto, dá tudo certo. E a gente vai fazer crescer esse lugar. Só que eles vão até o Jordão e eles vão pedir permissão ao líder. Isso aqui também, amados, vira e mexe, a gente precisa estar tratando sobre isso. Alguém na escola de profeta entendia de construção. Mostra o texto que possivelmente Eliseu não entendia de construção. Alguém na escola entendia e Eliseu não entendia. Mas não é o fato de alguém entender que faz ele líder no lugar do líder. Você pode saber mais que teu líder, mas isso não faz você melhor que o teu líder. Você pode conhecer mais de Bíblia do que o teu líder, não importa, mas isso não faz você líder no lugar do teu líder. Você está entendendo isso? Isso aqui é crucial. Eles vão precisar da bênção de Eliseu. Senhor, o Senhor permite que a gente desça ao Jordão? E aí a resposta de Eliseu é uma resposta muito cirúrgica. Ele diz: ide. O que ele diz? Ide. Aqui também tem uma coisa linda. Às vezes você está esperando da tua liderança um texto, eu pensei, lembra de Naamã? Eu pensei que o homem de Deus se poser-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, colocaria a mão no alto da minha cabeça e eu seria livre da minha lepra. Eu pensei, agora ele me manda lavar 7 vezes no Jordão. Que negócio é esse? A sorte de Naamã é que ele tem um Caleb perto dele, que diz: meu Senhor, se acaso um homem de Deus te pedisse algo demasiadamente difícil, tu não o farias. Meu Senhor, tu é leproso. É o que ele está dizendo para o líder dele. Tu tem lepra, essa lepra vai te levar à morte. Ele só está te pedindo para descer 7 vezes no Jordão. Então desce, porque vai se cumprir o que ele está fazendo. Está entendendo? Caleb é aquele que te dá uma outra visão, irmãos. Aí Eliseu vai dizer: ide. O que Eliseu vai dizer? Ide, vai. O que Eliseu vai dizer? É suficiente. Para de procurar. Teu pastor vai liberar uma palavra para você em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Ide. Já deu tudo certo. Vá. Já deu. Acabou. Só que isso é suficiente? Não. Não. Eram 100. Quantos eu disse que eram? Na escola de profetas, quantos eu disse que eram? Aproximadamente 100. Alguém no meio dos 100 tem sempre um Caleb, irmãos. No meio dos 100 vai ter alguém que vai dizer assim: pô, eu estava aqui pensando, ele disse que a gente pode ir, mas não
seria bom se ele fosse conosco? Aí começa a contagiar. Sabe o que acontece, Edu? Contagia. Aí o outro vira e diz assim: é verdade. Pô, se ele for conosco, se tiver algum problema, ele vai estar junto. Aí vai um lá diante de Eliseu e diz assim: serve-te de ires com os teus servos. Às vezes o coração do líder está doido para que alguém se manifeste, para que alguém diga, sabe, tá ansioso por isso. Aí ele vira e diz assim: o que ele diz? Eu irei, eu vou com vocês. É isso? Aí vai. E foi com eles. Chegando ao Jordão, estavam cortando madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, porque era emprestado. O ferro cai dentro da água e afunda, claro. Aí Eliseu faz a pergunta mais linda da história. Ele diz assim: onde caiu? Onde caiu? Eu costumo dizer que o problema nosso não é lidar com pessoas caídas. O nosso problema é lidar com aqueles que estão caídos, porém se declaram de pé. Aí ele vai dizer assim: onde caiu? Aí de repente aquele moço diz assim: Senhor, caiu aqui, ó. Caiu aqui, está aqui, ó. A tua vitória está mais perto do que você pensa. Deus, Ele manda te dizer: não desista. Eu contei essa história toda para te dizer que algumas pessoas precisam ouvir isso hoje. Segura mais um pouco, fique firme. Eu sei que há um turbilhonamento, há um turbilhão de pensamentos na sua cabeça. Tem coisa, tu pensa se é bom para cá, para lá, para colar. Você está inseguro, mas Deus vira para ti e diz assim: segura mais um pouco, porque o que eu prometi está valendo, está de pé e vai se cumprir na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai, Calebes, alguém que tem um outro sopro, alguém que tem um outro espírito. Em nome de Jesus, saia daqui com outro sopro, saia daqui com outro espírito, saia daqui em nome de Jesus, respirando Cristo. Amém? Amém, irmãos. Te exaltamos. Se tornar rico no prazo de 5 anos, ele ganha uma herança, se torna milionário. No prazo de 5 anos, ele tende a perder tudo e voltar a ser pobre. Se tu pega um rico, tira dele tudo que ele possui, deixa ele sem nada,
no prazo de 5 anos ele tem uma tendência a voltar a ser rico. Porque o problema não está na riqueza e nem na pobreza, o problema está na mente. Quando expande aqui, irmãos, eu costumo dizer que uma mente uma vez ampliada nunca mais volta ao seu estado original. Quando algumas coisas são desenvolvidas, como é que você faz agora? Então o problema não está nem na riqueza nem na pobreza, o problema está quem ocupa. E aí, é o fato de Deus trabalhar de forma graduativa. Como assim? Nem todo mundo vai explodir, irmãos, e nem pode. Porque Deus olha para nós assim: se eu der, eu perco. Se eu abençoar na proporção que Ele quer que ela quer, eu perco ele, eu perco ela. E como o objetivo de Deus não é nos perder, Ele vai trabalhando de forma graduativa na vida de algumas pessoas, para que você suba degrau por degrau. Diga assim: a maneira mais segura de subir uma escada é pelo primeiro degrau. É isso que Deus nos ensina. Dá o primeiro, depois sobe o segundo, sobe o terceiro, sobe o quarto. Por quê? Porque se de repente você subir como um foguete, pode ser que você desça também como um foguete. E Deus não quer que nós nos percamos. Por isso que algumas coisas não acontecem. Bem? Comprar isso aqui na atual conjuntura nossa, como é que é, pastor? Impossível. E é por ser impossível que Deus entra, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Porque se é possível, Ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele pode se tranquilizar, Ele fica na dele. Ele não, né? Lembra de uma frase minha também? Enquanto você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. É desse jeito. Quando você aprende a descansar, Deus começa a agir. Salmo 127, versos 2: inútil vos será levantar de madrugada, comer do pão que penosamente granjeastes. Aos teus amados Ele dá enquanto dorme. Tu está dormindo, Deus está trabalhando, porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O teu Deus não descansa, o teu Deus não precisa descansar. Ele é Deus soberano. Diga assim: o meu Deus não tem autoestima baixa. Ele não precisa ouvir de nós santo, 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 dos querubins santos. Não, Ele não precisa de nada disso. Ele sabe que Ele é santo. Mas eu preciso dizer para o pastor Eduardo: santo. Ele precisa dizer: Ele é santo. Aí você vira para mim e diz assim: Ele é santo, Ele é santo. É isso. Aí eu viro pro Leandro e digo: Ele é santo, Leandro. Aí você vira e diz: você está entendendo? Ele é santo, Ele é santo. Eu não viro para Ele para dizer que Ele é santo. Ele sabe que Ele é santo. Eu viro para você, você vira para mim e diz: Ele me ajuda, Ele é. Diga: Ele vai fazer. Diga: Ele vai operar. Diga: espera só mais um pouquinho. Pergunta assim: pastor, aonde eu espero? Na torre de vigia. Quando alguém te perguntar, você vai dizer Abacuque capítulo 2, versículo 1 em diante. Aí você vai dizer: você vai esperar na torre de vigia. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E a que resposta eu terei a minha? É lá que você vai esperar, na torre de vigia. Então, se você é de oração, continue orando.
Se você está entendendo? Se você é de intercessão, continue intercedendo, porque no tempo certo Deus vai colocar cada filho no seu devido lugar. Deus te deu algo e Ele está dizendo assim: diga a ela que eu vou fazer o que um dia eu entreguei para ela. Cada um deles vai estar diante de mim, do Deus de Israel. Eles vão se render a Jesus em nome. Segura, é muita coisa aqui. Deus só está dizendo para você o seguinte: fique firme e espere, porque o tratamento que eu vou fazer primeiro é com você. Diga assim: primeiro Ele vai agir na minha casa, comigo. Depois, a presença vai ser tão gloriosa que vai encher toda a minha casa. Os filhos voltarão a se render diante de Jesus. Você toma posse disso em nome de Jesus? Eu queria seguir aqui, irmãos, mas o tempo não me permite mais. Em nome de Jesus, quero te convidar para a escola bíblica, escola de consolidação, às 17h30. Venha aprender um pouquinho mais da palavra de Deus.